Olá, bem-vindo! Você já teve uma coluna do seu dataframe com datas e elas estavam no formato de string ou texto e você queria passar ela para formato de data de fato para eu conseguir realizar análises? Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer essa transformação. Se você tem essa dúvida, deixa seu gostei e se inscreve no canal. Primeiro a gente vai começar com um dataframe, tem aqui uma data, mas ela não está separada por nada. Primeiro vem um ano, depois o mês e depois o dia. E se a gente olhar o tipo dessa coluna, passando df.dtypes, a gente vai ver que está no formato de objeto, mas a gente não quer objeto, a gente quer datetime 64. E existem várias formas de fazer essa transformação, e nós vamos começar com a mais simples, que é passando df, o nome da coluna, que é data.astype datetime 64. E executando isso, vocês podem ver que já foi convertido certinho. Ano, mês, dia. Esse é o formato padrão que o pandas mostra. Se você quer ver mais formas de transformar tipos de dados, clica no card acima que eu vou te mandar para um vídeo que eu falo exatamente sobre isso. A segunda forma de fazer essa transformação é usando o pd.toDateTime. Nele, a gente passa o dataframe e a coluna que a gente quer transformar. Ou a gente poderia passar o dataframe todo, se fosse tudo data. E quando a gente executa, vocês podem ver que retornou tudo nesse mesmo formato. Uma coisa que a gente não pode afirmar com certeza é que isso é o mês e isso é o dia, já que vai só até 12. Então a gente teria que verificar na nossa fonte certinho qual que é o correto. O pandas entendeu que esse era o dia e esse era o mês. Mas se não fosse o caso, eu poderia corrigir isso passando o parâmetro format. E eu uso porcentagem D para indicar o dia, porcentagem M para indicar o mês e porcentagem Y maiúsculo para indicar o ano. E eu passo essa string na sequência. Então, primeiro vem o ano, eu passo Y, depois porcentagem D, se fosse o caso de ser o dia, né? E porcentagem M, se o mês viesse por último. E executando, vocês podem ver que ele trocou aqui a ordem. Agora, uma outra situação muito comum é pegar datas nesse formato, separados por barra. Se eu executar, vocês podem ver que ele já transformou no timestamp e ele entendeu que vinha um ano, depois o mês na frente e o dia em segundo lugar. E não é isso que a convenção que a gente usa aqui no Brasil significa, né? Significa primeiro dia, depois mês. E ele inverteu isso aqui. Então a gente passa exatamente aquela função format para corrigir isso. A gente fala aqui, porcentagem. Primeiro vem o dia, seguido de uma barra, depois vem o mês, seguido de uma barra e por último vem o ano. E executando isso, vocês podem ver que já alterou para o resultado que a gente esperava. Uma outra forma de fazer isso é passando o parâmetro dayfirst e colocando ele como verdadeiro. Dayfirst significa dia primeiro. Então eu estou falando que o dia vem primeiro, executando a gente tem exatamente o mesmo resultado. Mas vocês podem ver que veio com o horário também. Se a gente não quisesse que viesse com o horário, a gente passa .date. Executando, a gente tem só a data. Agora que a gente aprendeu a fazer com uma data, a gente pode aplicar esse conhecimento em várias datas. Então a gente tem um dataframe aqui com diversas datas, e aqui fica mais fácil do pandas inferir, porque não tem como o mês chegar em 29, né? Ele só vai até 12, então ele consegue inferir automaticamente que é dia, mês, ano. Mas a gente vai fazer isso também só para reforçar. Então, pd.toDateTime, abre parênteses, passa o que a gente quer transformar, dfdata, e coloca o format, porcentagem D, barra porcentagem M, barra porcentagem Y. E executando, vocês podem ver que ele transformou toda a nossa coluna para data. Para atribuir isso no nosso dataframe, a gente coloca dfdata e iguala a isso. E quando a gente chama o nosso dataframe, vocês podem ver que ele modificou tudo. Se vocês tiverem outras dúvidas sobre como formatar data no pandas, ou quiserem que eu explore outros pontos, deixa nos comentários que eu vou ficar muito feliz de fazer mais vídeos sobre isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ele te ajudou, deixa seu gostei e se inscreve no canal. E não se esqueça de compartilhar com seu amigo que também programa em Python. Um abraço e até a próxima.